Carlos Rodrigues, Rádio Central. Alan, boa noite. Queria que você falasse, claro, primeiro desse resultado, né? Uma estreia muito ruim do Guarani no Campeonato Paulista, e de uma outra coisa que chamou a atenção, que foi a falta de repertório ofensivo do time, muito por conta da falta de um articulador. O Tony, que na teoria seria esse jogador, estava jogando muito atrás, ali na linha com o Índio, perto do Bruno Silva, e havia nitidamente um buraco entre o meio e os atacantes. É claro que você não contou ainda com o Andrigo, a diretoria não ofereceu mais opções para essa função, mas você percebeu esse tipo de problema durante a pré-temporada e por que insistiu nessa formação? Foi mesmo pela falta de outras alternativas para poder escalar o time? Boa noite. Eu acredito que foi uma estreia abaixo daquilo que a gente esperava. Cometemos erros muito agudos, né, que acabou definindo a partida e principalmente nos desestabilizando emocionalmente. A questão da gente, de repente, se preocupar um pouco em resolver buscando a bola no pé do companheiro foi um fator que facilitou a marcação do Ituano. Porém, a gente sabe que esses jogadores que, de repente, se precipitaram em alguma movimentação, em alguma questão tática, vão evoluir cada vez mais. É um início de trabalho. Como eu falei para eles, é o primeiro jogo e não o último. Obviamente que a gente buscava a vitória, e em algumas situações a gente tem que tomar decisão em cima daquilo que a gente tem de melhor, não só na questão técnica, mas também na questão física, né? Então alguns jogadores aí vieram um pouco abaixo, a gente vem trabalhando para deixar todos em condições o mais rápido possível, e eu tenho convicção de que quando a gente estiver num nível competitivo bom, as possibilidades e as opções de mudança elas vão ser maiores. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Alan, boa noite. Guarani manteve a base, mas teve reforços, pelo menos um em cada setor estava em campo hoje. Houve um desentrosamento em alguns momentos, principalmente no início do primeiro tempo e depois no início da segunda etapa, e como conquistar esse entrosamento em pouco tempo para a sequência do Paulista. Sim, é natural que exista, né, essa falta de entrosamento em alguns momentos, mas eu acredito que o principal foi essa ansiedade que a gente acabou criando após alguns erros que a gente cometeu, né, erros muito agudos, erros que acabaram definindo. Isso não é transferir responsabilidade, mas sim a gente pontuar algumas situações que precisa melhorar, e eu tenho certeza que a gente corrigindo, trabalhando, vai conseguir dar uma resposta que a torcida espera, que a gente espera e que a gente vem procurando trazer no dia a dia através do trabalho. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Alan, claro que estrear da forma que o Guarani estreou não era o que você esperava, né? Um resultado adverso e dentro de casa. Quais os reflexos, na sua opinião, que o Guarani terá pela frente ao ser derrotado desta maneira no primeiro jogo em casa? Não, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Tem que saber, como eu falei para os atletas antes do jogo, independente do resultado, se a gente tivesse ganhado ou como aconteceu de ter sido derrotado, a competição continua. Se fosse o último jogo, né, do campeonato, um jogo onde nós precisássemos aí de um resultado a qualquer custo, nós estaríamos aí sem poder de recuperação. Mas ainda tem muita coisa pela frente, ainda temos atletas aí a ficar à disposição, e eu acredito que hoje a gente tem que lamentar, mas a partir de amanhã já pensar na próxima partida. José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Som. Boa noite, Alan. Independente do resultado de hoje, o que a gente viu em campo hoje foi um Guarani errando muitos passes, né, em campo, não acertando aquele passe final para colocar o Rafael Silva na cara do gol. Com isso, dá-se a entender que o Guarani está precisando de mais pelo menos 2 meias. O que você tem a falar em relação a isso? O que o Guarani tem hoje dá para a sequência do campeonato, ou realmente o Guarani vai precisar contratar 1 ou 2 meias para a sequência do Campeonato Paulista e inclusive do Brasileirão? Obrigado. Concordo, cometemos erros de passe que são primários, né? Mas isso também é reflexo do início de temporada, né? De uma participação nossa em pouco tempo de trabalho, já procurando dar um ritmo maior para alguns jogadores e recuperando aqueles jogadores que estavam já numa sequência de jogos muito desgastantes. Então esse tipo de erro ele é mais na questão de concentração e na questão física do que propriamente técnica. Obviamente que a gente está atento a algumas situações
e temos que ter equilíbrio, né? Temos aí uma sequência pela frente e eu costumo falar que o campo ele nos direciona muito, né? Em questão de contratação, em questão de rendimento, em questão de algumas surpresas que podem acontecer positivamente. Então a gente vem conversando com a diretoria, dentro da nossa possibilidade, a gente vai procurar algumas soluções, não só dentro do elenco, mas também naquilo que o mercado pode nos oferecer. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Alan. Você acha que com os jogadores que tem para estrear ainda, tanto na zaga, no meio e no ataque, o Guarani melhora na sua qualidade ou o Guarani precisa realmente mudar sua plataforma de jogo, dependendo de quem vai entrar no próximo jogo? É o que a gente espera, né? São atletas que a gente sabe que podem contribuir de uma maneira muito positiva, elevar o nível técnico, te dar mais opções para você poder mudar uma partida ou iniciar uma partida. E a questão de mudar, né, uma plataforma, uma maneira de jogar num primeiro jogo, até mesmo porque essa maneira ainda não está totalmente consolidada, a gente não pode precipitar as coisas, né? E ao mesmo tempo procurar tirar de melhor aquilo que a gente tem no nosso elenco, né, em cima das características individuais dos atletas que aqui estão e daqueles que chegaram. Então tudo isso nos favorece e eu tenho certeza que vai nos fortalecer para uma sequência de competição. Pois não, Washington Melo, Canal Esportes Online. Alan, o sentimento do torcedor do Guarani neste momento é de vergonha e também de preocupação, já prevendo o pior, ou seja, o Guarani lutando aí contra o rebaixamento. Qual é o seu sentimento após ver aí, né, um futebol sofrível, uma derrota de certo ponto humilhante, 3-0 numa estreia de Campeonato Paulista? A gente fica decepcionado, fica chateado, obviamente, né, como torcedor, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é o início de competição. Você pensar já programar alguma coisa em questão de rebaixamento, de briga pelo rebaixamento, eu acho um pouco precipitado. Mas a gente também fica chateado, fica triste, esperávamos um rendimento muito maior do que a gente teve, mas a única maneira da gente poder reverter as coisas é trabalhando, procurando deixar em condições aqueles atletas que aqui chegaram nos últimos dias e ter uma possibilidade maior de opções dentro do grupo. Então o trabalho ele não é só da comissão, mas sim de toda a diretoria em relação a poder dar o melhor para que a gente possa aí ter situações de mudança antes da partida, durante a partida e tenha peças de reposição à altura para que as competições que a gente dispute, a gente brigue sempre pelo melhor e não pelo pior. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Alan, boa noite. Qual a impressão que a equipe deixa após essa partida? E a falta de entrosamento atrapalhou a equipe no jogo de hoje? Boa noite. Eu acredito que não é nem uma questão de impressão, mas sim de decepção por aquilo que a gente vinha trabalhando, né? Pelo aquilo que a gente sabe que alguns jogadores podem render e podem render muito mais. E a gente fica procurando achar soluções no dia a dia. A gente sabe que é um início de trabalho, mas temos que manter o equilíbrio, né? Não achar que está tudo normal e ao mesmo tempo não achar que está tudo terra arrasada. Então a gente tem que ter sabedoria e principalmente consciência de que estamos iniciando uma caminhada. Essa falta de entrosamento até certo ponto ela é natural. Nós trabalhamos aí aproximadamente 15 dias, 20 dias e procurando fazer o melhor, né? Então dar confiança aos atletas, procurar trabalhar da melhor maneira possível aqueles atletas que chegaram para que possam estar à disposição o mais rápido possível e pensar na sequência do campeonato e procurar aí virar essa página que foi muito frustrante para todos nós. Lucas Rossafa, Correio Popular. Alan, boa noite. Gostaria de saber como reconquistar essa confiança do elenco depois de uma derrota muito contundente logo na estreia, sendo que você tem apenas 2 dias livres de preparação antes de enfrentar o Botafogo na próxima quinta-feira lá em Ribeirão Preto. É possível isso só na base da conversa? Eu acho que é trabalhando dentro das nossas possibilidades, procurando recuperar os atletas. Como eu falei, eu acho que foi uma noite muito atípica, né, de alguns erros aí que nós cometemos que normalmente não cometemos em outras competições, não cometemos em outros momentos e hoje tivemos a infelicidade de cometer.
Então é a gente saber absorver o golpe, trabalhar, continuar com a confiança em alta e poder recuperar o mais rápido possível. Ainda temos muitos jogos pela frente, jogos difíceis, sabemos disso, mas também ao mesmo tempo jogos que estão ao nosso alcance aí de buscar a vitória. Elias Aredes, Rádio Brasil. Alan, muito boa noite. A atuação do Guarani foi decepcionante em todos os setores. O tempo é curto até o próximo jogo. Qual setor você vai priorizar para conseguir uma reorganização mínima para que o Guarani seja competitivo no Campeonato Paulista? Eu acho que nós temos que priorizar o coletivo, né? Não se ganha jogo só priorizando o setor ofensivo e também não se ganha jogo só priorizando o setor defensivo. Eu acho que a gente precisa buscar esse equilíbrio. Como eu falei em outras perguntas, nós tivemos uma noite muito infeliz, né, na questão do rendimento individual, mas ao mesmo tempo é trabalhar, sabendo que esse tipo de situação, alguns tipos de erros que nós cometemos, a gente tem confiança de que não se repetirão. Então esse tipo de pensamento nós temos que ter, transmitir para os jogadores e continuar trabalhando para que a gente possa aí se recuperar já a partir da próxima partida.